Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa edição semanal do Estudando por Questões. Comigo, Dr. Daniel Ferreira, médico de família e comunidade, e Dr. Alan Lisboa. Pessoal, hoje eu quero dar um recado para você que está se preparando para a prova do Revalida de 2021. Se você ainda não começou a estudar, é a hora da reação. Vamos juntos buscar essa aprovação em 2021. Eu, mais que ninguém, conheço a batalha de cada estudante para se formar no exterior. Pensando nisso, o Estudando por Questões preparou um banco de questões totalmente resolvidas, com várias dicas para que vocês, que estão se preparando para esse exame em 2021, obtenham êxito. Vamos lá, juntos buscar essa aprovação. Hoje nós vamos resolver as questões do Revalidas Pretéritos. Questões essas relacionadas sempre aos temas de maior proeminência no Revalida. Bem, pessoal, hoje eu trouxe para vocês as intercorrências na gestação, principalmente aquelas próximas ao parto. Eu, propriamente, evidenciei as questões e separei essas questões específicas para nós trabalharmos esses protocolos de aborto, ameaça de aborto e aborto infectado. Você sabe diferenciar cada uma delas? Se não sabe, venha comigo conferir nas questões. Vamos juntos! Vamos dar uma olhada na questão, pessoal. Revalida de 2017, uma primigesta de 15 anos procura o pronto-socorro com queixas de sangramento vaginal e dor no baixo ventre há 12 horas. Relata ter descoberto a gravidez há 15 dias, um atraso menstrual há 10 semanas, e se diz bastante apreensiva com o fato de seus pais descobrirem que ela tem vida sexual ativa. Informa ainda ter procurado ajuda para interromper a gestação e tomado alguns comprimidos fornecidos por uma amiga. Ao exame, mostra-se bom estado geral, febril, hipocorada, com a pressão arterial de 110/60, o exame ginecológico, o médico constata a presença de pequena quantidade de sangue coagulado em fundo de saco vaginal, sem saída ativa de sangue pelo orifício do colo uterino. Colo amolecido, com orifício externo entreaberto e orifício interno fechado. Útero aumentado de volume compatível com 10 a 12 semanas de gestação. Nesse caso, o diagnóstico correto: letra A, ameaça de aborto; letra B, aborto inevitável; letra C, abortamento incompleto; e letra D, abortamento infectado. Você é capaz de responder essas questões? Ou é especificamente essa questão? Se você não sabe diferenciar a ameaça do aborto inevitável, do abortamento incompleto e do infectado, vamos, então, fazer a revisão da matéria relacionada à aborto na gestação, para que a gente tenha condição de responder essa e outras questões que sejam similares. Vamos começar. Inicialmente, nós vamos tratar de uma tríade. Todas as vezes que a gente fala de aborto, nós estamos falando dessa tríade, do ABT, tá? Sendo uma regra mnemônica aí que a gente criou do A, sendo idade de 22 semanas, o peso, né, de 500 gramas e o tamanho do feto de 16,5 centímetros. Ou seja, para ser considerado um aborto, eu tenho que ter essas características dessa tríade, tá? Não sendo essas características, a gente chama de parto prematuro, ou pré-termo, né, o a-termo e o pós-termo. Então, assim, nós caracterizamos o aborto. O aborto espontâneo é clinicamente diagnosticado em 10 a 15% do total de gestações. Uma estatística, né? Como é que eu classifico o aborto, então? A gente tem várias formas de classificação do aborto, eu quero que vocês entendam bem isso. Uma forma de classificar o aborto é quanto à época, ou quanto tempo
E que tempo é esse? Tempo relacionado a semanas da gestação. Então, eu tenho o aborto precoce, que é antes das 12 semanas, e o aborto tardio, que é de 12 a 22 semanas. Sendo que a maioria dos abortos, você vai observar, inclusive nas questões de prova, está se tratando de um aborto precoce, antes das 12 semanas de gestação. Fixem bem esse dado, porque ele é muito característico nas provas. Então, eu tenho uma outra forma de classificar o aborto, que é a forma relacionada à clínica do aborto, ou seja, sinais e sintomas desse ocorrido. Então, a gente vai observar o seguinte, que o aborto, normalmente, ele está envolvido três situações, e essas três situações, elas vão estar presentes massivamente nessa clínica de aborto. Então, vamos lá. Quanto à clínica, eu posso chamar o aborto evitável, tá? O aborto inevitável, e o aborto inevitável, ele pode ser completo, incompleto, o incompleto febril e afebril. Então, obviamente, o febril a gente está tratando do aborto infectado, né? Também são opônimos aí. Então, vamos lá, vamos tratar assim do aborto evitável. O concepto mantém vitalidade, esse é um dado muito importante, tá? Sempre que a gente falar de aborto evitável, nós estamos falando que existe hemorragia, tá? A metrorragia, existe a dor, o colo estará fechado, tá? O colo uterino, tá? E o concepto vai estar vivo. Esse, vamos dizer assim, é um dado muito importante nessa situação de classificação relacionada à clínica do aborto. Uma outra situação é o aborto inevitável. O aborto inevitável é aquele que o concepto ele perde a vitalidade. É oposto ao aborto evitável, né? Então, o concepto ele perde essa vitalidade. Os sinais e sintomas eles são mais intensos. Eles são caracterizados como hemorragia, dor, e o colo ele pode estar aberto ou não, ou dilatado, tá? Então, essa é uma variável importante para também você fixar essa eventual abertura do colo ou não, mas os sintomas, eles são mais intensos. É isso que eu quero que vocês entendam e gravem bem. Os sintomas são mais intensos e o feto não tem, ou o concepto ainda não tem a vitalidade. O aborto inevitável, incompleto, a gente dividiu ele inevitável completo, ele pode ser incompleto, ou seja, ele começou a fazer o aborto e não terminou, então você tem restos ovulares, você vai precisar fazer procedimentos, né, que é o AMIU, a cortagem ou aspiração, né? O aborto incompleto afebril, quer dizer, aquele que não trouxe ainda nenhuma complicação, e o febril, aquele que já tem uma complicação infecciosa para essa gestante. Uma outra situação também que classifica o aborto, né, notem que nós estamos na terceira classificação, isso é muito importante vocês entenderem. A classificação quanto à motivação. O que é isso? Motivação é o seguinte, é aquela estrutura que leva a mulher ou a gestante a ter o aborto. Então, ele pode ser o espontâneo, que é por causas naturais, tá? Ou o induzido, tá? O induzido, ele pode se dividir em induzido legal ou ilegal. O induzido, normalmente, ele está motivado por fatores externos, que aí sim vai entrar nessa situação do aborto induzido legal, que é decorrente de estupro, risco de iminente da mãe, e o induzido ilegal por razões socioeconômicas ou malformações fetais. Então, maiormente, nós vamos trabalhar com essas questões de aborto espontâneo, causas naturais, ou, eventualmente, um aborto induzido por fatores externos. A mulher, ela, nesse caso clínico, por exemplo, a gente viu que a gestante, ela fez uso de medicamentos. Então, fique claro essa classificação quanto à motivação. Bem, existem algumas formas especiais, eu trouxe aqui só como forma de lembrete para vocês. Tá? Nunca vi
em prova dos revalidas pretéritos, então fiquem bem tranquilos, mas eu trouxe por conta de conhecimento, que eu acho válido a gente também saber que existem essas causas de aborto especiais. Então, tem um aborto causado pelo Clostridium Welch, e que vai causar normalmente choque, icterícia e hemoglobinúria. O aborto retido, que é a não expulsão do concepto em até 30 dias pós-morte, né? E o aborto habitual, 3 ou mais abortamentos espontâneos e consecutivos, quer dizer, está presente em 0,4% dos casais. Então, eu trouxe aqui novamente a questão. Agora, acredito que vocês já são capazes de responder. Então, dá o pause no vídeo, façam as anotações de vocês, voltem se precisar o vídeo, dê o pause, faz o print da tela, e vamos juntos aqui responder a questão. Revalida 2017, uma primigesta há 15 anos, ela procura o pronto-socorro com queixa de sangramento e dor, atendeu a clínica do aborto, né? No baixo ventre, tem 12 horas, ela relata ter descoberto uma gravidez há 15 dias com atraso menstrual de 10 semanas, ou seja, nesse caso aqui, nós estamos falando do aborto precoce, menos de 12 semanas. Se diz bastante apreensiva com o fato dos seus pais descobrirem que ela tem vida sexual ativa. Ela informa ainda ter procurado ajuda para interromper a gestação, ou seja, olha, o aborto induzido, né, por causa externa, interromper a gestação e tomado alguns comprimidos fornecidos por uma amiga. Então, ela fez um aborto induzido aí, né, por causas externas. Ao exame, aí foi analisar essa paciente, foi examinar essa paciente, você descobriu que ela está hipocorada, febril, tem uma pressão normal, uma pressão arterial, e o exame ginecológico você constatou uma pequena quantidade de sangue coagulado no fundo do saco vaginal, sem saída ativa do sangue pelo orifício, quer dizer, não tem sinais, sintomas de gravidade nesse aborto. Então, já vai me direcionando para um tipo específico de aborto, né? E ela fala o seguinte aqui ainda, olha, o colo está amolecido com o orifício externo entreaberto e o orifício interno fechado. Então, aqui eu grifei aqui as principais situações, né, o que você deve prestar atenção nessa questão, ou questões similares a essa. Você pegou uma questão na revalida bem parecida com essa, ou próxima a essa, análoga, você fixa nesses dados, o qual a gente sublinhou aqui, porque eles são, vamos dizer, o coração da questão, a espinha dorsal da questão. O útero está aumentado de volume compatível com 10, 12 semanas de gestação, e nesse caso, o diagnóstico correto, você tem um abortamento infectado? Não, não tem febre, então não é a letra D. O abortamento incompleto, você não tem colo aberto ou sinais de colo entreaberto, né, que fale a favor de um aborto incompleto aqui. Você não tem essa clínica. O aborto inevitável, quer dizer, já não há possibilidade da gente fazer a reversão desse quadro, ou a ameaça do aborto. Então, obviamente, a letra A, né, o colo está fechado, se o útero está compatível ele está aumentado de tamanho, compatível com 10 a 12 semanas de gestação, você tem os sintomas do aborto, eles não são sintomas graves, né? Não são sintomas abruptos, não são sintomas que prolongaram por mais tempo. Letra A, sem dúvida, ameaça de aborto, certo? Vamos falar mais uma questão, revalida de 2015, para vocês verem que realmente essa questão de aborto e como você diferencia do aborto, da ameaça de aborto, do aborto completo, incompleto, essas terminologias, elas sempre caem. Para vocês não estar claro isso, vocês voltem o vídeo, estudem essa nomenclatura e essas diferenciações. Isso certamente vai cair na prova de revalida de 2021. Então, é um tema que, ele aparecendo na sua prova, não pode deixar de matar a questão ou resolver a questão. Então, revalida de 2015, questão 57. O Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, foi encaminhado para o atendimento de uma gestante de 19 anos de idade com idade gestacional de 9 semanas, confirmada por ultrassom precoce. Ela queixa um sangramento intenso. Notem bem que ele fez questão de colocar que o sangramento vaginal é intenso, bem diferente da outra questão.
A paciente nega comorbidades ou trauma. O exame físico revela-se hipocorada, a pressão 90/60, 110 de batimento. O exame ginecológico evidenciou um útero intrapélvico e aumentado de volume, colo amolecido, com 1 centímetro de dilatação, presença de sangramento vaginal ativo e saída de restos ovulares, ou seja, dizendo que, né, os sintomas são intensos, os sintomas são ativos, o sangramento é ativo e existem restos ovulares. Então, grifei aqui porque aí está a espinha dorsal da questão, mais uma vez. A paciente foi encaminhada para atendimento hospitalar. Quais seriam, respectivamente, o diagnóstico e a conduta correto, ou corretos nesse caso? Então, é um abortamento infectado, tem febre, né? Ela está em sinais de choque, algum tipo desse evento passou por aqui? Não é aborto infectado, não precisa iniciar antibiótico terapia de largo espectro e realizar curetagem uterina, não é a letra D. Né? Nós vimos que não tem sinais de infecção. Então, nós temos aqui, a letra C, aborto incompleto, estabilizar o quadro hemodinâmico e realizar curetagem uterina, né? Então, a letra C não está ruim, né? Realmente, você tem sinais e sintomas bem ativos, você tem saída de restos ovulares, né? E você tem uma condição ainda que o útero está aumentado, ele está intrapélvico, ele está aumentado. Então, colocar em suspensão essa letra C, que ela não está ruim de tudo, mas vamos seguir aqui a avaliação. Aborto completo, estabilizar o quadro hemodinâmico e realizar a curetagem uterina, né? Ameaça de aborto, realizar ultrassom transvaginal, não pode ser ameaça de aborto, né? Não tem condição de ser ameaça de aborto, porque já fala aqui de saída de restos ovulares. Então, nós ficamos ali entre o aborto completo, né, e o aborto incompleto. Então, quer dizer, qual que é a diferença desse aborto incompleto para o completo? Quer dizer que ainda existem situações que você vai precisar fazer, né, a AME ou a curetagem para retirar esses restos ovulares. Quer dizer, ela começou a fazer o aborto e ainda não se completou. Então, a letra C, nesse caso, é a melhor opção, né? É um aborto incompleto. O útero ainda está cheio. Ótimo, aborto incompleto, estabilizar o quadro hemodinâmico e realizar curetagem uterina. Certo, meus caros? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus.